Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. A partir de agora, vamos voltar ao passado junto com o entrevistado de hoje, que é o convidado, o senhor Ivo Ângelo Dalmoro. Tudo bem, senhor Ivo? Seja bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação recebê-lo aqui. Tudo bem, Heitor. Eu acho que a satisfação maior é minha de poder estar junto contigo no teu programa 40 Minutos, que eu já vi teu programa não é bem 40 minutos, às vezes faz 1 hora e pouco, né, dependendo dos comerciais que você coloca. Sim. Mas a satisfação é enorme e a alegria de eu estar aqui é muito maior. Sim, então a partir de agora nós vamos esmiuçar um pouco a sua vida, vamos voltar ao passado. Eu gostaria que o senhor começasse dizendo como o senhor veio parar em Foz do Iguaçu e por quê. Bom, esta é uma boa pergunta, Heitor. É uma pergunta difícil ou fácil? Não, fácil. Eu vim morar aqui em Foz do Iguaçu pelo seguinte. Lá no sul, lá em Cacique Doble, onde eu morava, eu trabalhava além da agricultura, eu tinha um cinema. Eu tinha lá, eu era o operador das máquinas e enfim. O senhor era proprietário do cinema? Um dos sócios proprietários do cinema. Cacique Doble? É. Fica no Rio Grande do Sul? Fica no Rio Grande do Sul, é um município, hoje já velho, né, mas era um município novo e nós tínhamos esse cinema ainda antes de ser município. É próximo de Porto Alegre, longe, para a gente ter uma referência. 350 quilômetros de Porto Alegre. Sim. Ele fica mais no sudoeste do Rio Grande do Sul. Sim. É quase norte do Rio Grande do Sul. Ele fica da divisa com Santa Catarina a mais ou menos 50 quilômetros. Sim. Então, como eu trabalhava no cinema e o Salvati estava montando, como montou um cinema, o meu cunhado, Ângelo, hoje falecido, que Deus o tenha, e junto com o filho dele, o Santo Salvati, que eu acho que talvez você conhece bem, que é hoje o diretor que era o diretor do Hotel Salvati, eles me procuraram para que eu viesse aqui para trabalhar no cinema que seria construído. Como câmera? Como operador? Seria como operador. Sim. Mas quando eu vim para cá, aí a razão de eu ter vindo para cá foi isso. Sim. Então eu já saí de lá, vendi aquilo que eu tinha e passei a vir morar para cá. Em abril de 69, eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu. E a partir dali, eu já comecei a trabalhar com eles, como o cinema, e nem o hotel estava pronto, estava em construção, eu passei a auxiliá-los no almoxarifado. E também, Heitor, um fato interessante que se deu na época, é que eles exigiram que eu fosse a Porto Alegre fazer um estágio de cinema, elevadores, ar-condicionado e parte elétrica. Então, na parte elétrica eu já tinha uma certa prática, eu já trabalhava lá um pouco. Mas de elevadores e ar-condicionado eu não entendia nada. E foi como um choque que eu levei o dia que eu cheguei na empresa de elevadores que eles tinham comprado e que meu mestre, meu professor, me levou num edifício e disse: agora aqui você vai aprender a trabalhar com elevador. Tá bom, eu estou aqui para fazer isso. E nisso, ele abriu uma planta. Certo. E eu, como olhei, disse: Maria, eu disse, isso aqui não é para mim. Eu não conheço planta. Diz: não te assusta que isso aqui não é não. Você vai aprender ponto por ponto o que tem aqui. Tudo bem. Aí ele abriu o quadro de comando do elevador. Quando eu olhei, ainda eram os elevadores bastante antigos, não tinha tanta modernidade como hoje. Eu olhei para o quadro de comando assim,
sentei e disse para ele, ó, filho, pode fechar isso aí? E até logo passe bem, porque disso aí não é possível, eu não vou... E não, vai com calma, seu Ivo, vai com calma que nós vamos... Sim. Tá bom. Antes, fechou o quadro, antes de você mexer lá, você tem que entender tudo o que está aqui na planta. E aí ele começou a me explicar. E eu peguei aquela planta, levei para casa no hotel onde estava parando, e comecei a estudar com as explicações dele. Onde eu tinha dúvida, eu anotava, chegava no outro dia nele e dizia, escuta, como é que é o negócio aqui? Então ele me explicava e realmente não foi tão difícil de aprender. Quando eu aprendi a planta, eu já então sabia aonde eu ia meter a mão. Aí foi mais fácil. O senhor veio por causa que o edifício aqui do Salvati, né, por causa dos elevadores. Mas aí Sim. eu assumi também, então assumi, depois de pronto os elevadores, eu assumi também a parte de manutenção dos elevadores. E nunca caiu nenhum elevador aqui? Não, graças a Deus. Depois que o senhor aprendeu? Não, graças a Deus. Isso ele é de uma segurança tal que não há problema, não tem perigo, não. Se alguém tiver medo de elevador, pode subir, que não, eu garanto que... O senhor garante que não tem perigo? Que não há perigo nenhum. A não ser um desastre como aconteceu lá na Índia agora, né? Sim. Mas aí é impossível. O senhor disse que chegou em 69. O senhor já sabia sobre refrigeração, já tinha conhecimento? Não. Como que o senhor daí aprendeu que hoje eu sei, o senhor é empresário do ramo de refrigeração, né? Certo. Aí foi o seguinte, nesses cursos eu também aprendi a trabalhar com ar-condicionado. Sim. Só que o ar-condicionado que eu aprendi era um ar-condicionado de 250 TR, seria toneladas de refrigeração, numa única máquina, uma importada dos Estados Unidos, que era um desastre. Nada a ver com os ar-condicionados atuais. Não era o chamado ar-condicionado central? Central. Central, né? E com refrigeração a água. Quer dizer, era água gelada, não era... E lá em cada apartamento tinha um fan coil e esse fan coil então, refrigerava o apartamento. Mas isso aqui é um detalhe que não vem muito em conta, porque Sim. essa máquina eu não sei ainda se existe, ou se o Salvati vender, ou se está ali, ainda não tenho conhecimento. Depois disso, onde eu aprendi realmente a dar manutenção nos ar-condicionados individuais, ou seja, de janela, que nós chamamos. Desculpe. Eu voltei a Porto Alegre, quando tirei umas férias da empresa Salvati. Eu fui a Porto Alegre e lá eu fiz um estágio, então, no ar-condicionado de janela. Sim. Lá na Springer Admiral. Era Springer Admiral na época. E lá eu aprendi a fazer a limpeza, trocar o compressor, colocar o gás. Conserto de saber quais eram os defeitos e tal. E aprendi mais depois na prática em casa. Quando eu voltei, então eu comecei a trabalhar, porque isso já foi em 75. Porque em 75 eu saí. O senhor saiu do Salvati? Do Salvati. Sim. E montei essa minha empresinha, que era Sim. Astecar Ar-Condicionado. Mas por que o senhor saiu lá? Fechou o Salvati? Não, saí de lá por motivos, N motivos. Né? Motivos particulares? Particulares, que eu não lembro bem agora. Sim, o motivo que já passou, já fazem 75 para 2005, são 30 anos, né? Sim. Então não dá para se lembrar de todos os detalhes. E daí eu comecei então me aperfeiçoar cada vez mais Sim. no ar-condicionado individual. E hoje a gente tem uma empresa que dá assistência a todos aqueles que quiserem. E inclusive o Split, esse ar-condicionado moderno que surgiu agora, que é um dos melhores tipos de ar-condicionado que surgiu até hoje. Amanhã pode ser que seja diferente. Sim. Mas até hoje o melhor tipo de ar-condicionado é o Split. Ele é um pouco... o custo dele é um pouco alto no início. Sim. Mas o que ele ganha depois
na economia de energia é muito grande. Nós já vamos falar sobre isso. Eu gostaria agora que o senhor falasse sobre seus pais. Parece que o seu pai, o senhor tinha me falado, ele é de 1898. Eu gostaria de saber se eles já foram os imigrantes que chegaram no país ou foram seus avós, né? O nome deles, o nome dos seus pais e qual a origem? Quem emigrou da Itália foram meus avós. Certo. O nome do meu avô era Pietro Giovanni Battista Dal Moro. Era o nome Pietro. dele. E a minha avó era Luisa Tonello. Sim. O nome dos avós. Meu pai se chamava Silvio Dal Moro e a minha mãe Antônia Dal Moro. Tiveram Antônia quantos Loro. filhos? O senhor tem quantos? Bom, aqui agora tem um pequeno senão. Sim. Meu pai casou 2 vezes. A primeira vez ele casou com uma Gelaim e ela faleceu, diziam uma vez que era dor de barriga. Certo. E depois se descobriu que ela foi um apendicite agudo e ela morreu por causa desse apendicite agudo, que médicos na época não existia. Sim. Ela faleceu com 33 anos, nova ainda. Já tinham, entre meu pai e ela, tinham 6 filhos. Sim. 3 homens e 3 mulheres. Aí meu pai resolveu, para cuidar desses 6 filhos, resolveu de casar-se novamente. E casou. Sim. Ele casou com minha mãe, que morava em Nova Pádua, na terra aonde eles vieram, meus avós, quando imigraram da Itália. Eles foram morar em Nova Pádua, que na época era distrito de Caxias do Sul. Sim. Então hoje é município. Então de lá depois eles foram contemplados através daquelas cartas que o governo dava e tal. Eles foram contemplados com as colônias na terra chamada Terra Nova. A Terra Nova. Que era o município de Lagoa Vermelha. Sim. Onde a grande Lagoa Vermelha era o distrito de Machadinho, de Paim Filho, Cacique Doble, Sananduva e umas N. Enfim, era a Terra Prometida. Era a Terra Prometida. Nós já vamos continuar falando sobre esse assunto, seu Ivo. Agora nós vamos para os intervalos comerciais e voltaremos daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o programa 40 Minutos e vamos agora para o segundo bloco. Hoje entrevistando o empresário da área de refrigeração, senhor Ivo Dal Moro. Seu Ivo, hoje nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a Terra Prometida. Eu gostaria que o senhor complementasse sobre aquele assunto. Essa Terra Prometida era uma terra, como já falei, no município de Lagoa Vermelha, a grande Lagoa Vermelha, e meus pais foram contemplados com as colônias lá em Cacique Doble, o nome da cidade, o nome do distrito. Sim. E lá eles se estabeleceram, eles colocaram, então na época montaram um moinho para atender a região, então vinha gente lá de 2, 3 dias a cavalo com cargueiro para trazer o trigo, o milho para moer, e ficavam acampados ali. Para quando tivesse pronta a farinha, eles regressavam para a terra. Os seus pais ficaram lá e daí o senhor veio para cá com a sua família. O senhor já era casado quando veio para Foz do Iguaçu? Sim, já era casado, mas é que daí, dessa época até eu vim para Foz do Iguaçu, vai alguns anos. Sim. Porque ali, quando eles tinham o moinho, eu inclusive sei onde estava, mas não lembro do moinho. Eu só lembro, depois eles pararam com o moinho e montaram uma serraria. De uma serraria, aonde nessa sim, essa eu trabalhei inclusive, na época de solteiro, depois de casado também eu trabalhei na serraria, porque mudamos de um local para outro, essa serraria, e lá eu continuei trabalhando até vim morar em Foz do Iguaçu. E aqui em Foz do Iguaçu, depois que o senhor passou por essa fase no Tel Salvati, o senhor montou uma empresa de refrigeração. Quais foram as dificuldades que o senhor teve naquela época para iniciar essa empresa? E o senhor poderia falar um pouco sobre isso? A dificuldade foi bastante grande, porque, em primeiro lugar, a gente não era conhecido no ramo.
Segundo, existia muito pouco aparelhos de ar-condicionado. Não existia um número enorme como existe agora. Mas não existia concorrência também? Existia, já tinha, na época em que eu iniciei a empresa, já tinha 2 empresas que trabalhavam já com refrigeração. E uma está até hoje, que se chama hoje Eletrolar. E a outra, eu não lembro qual é o nome, não sei se existe ainda, eu acho que não. E eram as 3 empresas que trabalhavam com ar-condicionado. Mas como os aparelhos eram poucos, sobrava pouco para cada um. Sim. A não ser, depois melhorou bastante para mim, para minha empresa, quando veio a Itaipu Binacional. Sim. O senhor chegou a prestar serviço para Itaipu? Há muitos anos eu trabalhei dentro de Itaipu, tanto que eu conheço, passei por lá desde a fundação, antes deles secarem o rio, o canal principal do Rio Paraná. Antes deles fazerem o desvio, eu já trabalhava. O senhor já trabalhava? Assistência lá. Isso foi uma coincidência, que diz que as coincidências se dão de vez em quando, né? O escritório central da Itaipu Binacional era ali na Mirante Barroso, onde era antigamente um salão de baile que tinha ali, como é que era? Na Almirante Barroso? Na Almirante Barroso, esquina com a Jorge Sambas. O Escadão? Escadão, exatamente. Não é da minha época, mas... Onde era o Escadão uma vez. Ali era o escritório central da Itaipu Binacional. E eles tinham montado, por empresas de fora, um ar-condicionado central. E esse ar-condicionado central, não sei o que aconteceu lá, eles não conseguiam fazer gelar. Chegava lá um cara, botava gás e ia embora, e daí a pouco não gelava mais. Aí eu fui lá, olhei, felizmente dei certinho no furo que tinha no cano. O senhor achou o problema? Achei o problema, o cano rachado. Sim. Aí eu disse para o diretor, olha, isso aqui é fácil de arrumar, é só soldar aqui, botar gás e aí vai funcionar. Diz, então faz. E aí eu fiz e funcionou. A partir dali, então, eu entrei na Itaipu Binacional, dando assistência em todos os aparelhos de ar-condicionado que a Itaipu tinha. Devido a um problema que ninguém resolvia. Que não conseguiam resolver. Sim. Só para você ver que eu comecei a trabalhar, dar assistência a Itaipu, quando lá dentro da obra, entre a margem esquerda e a margem direita, tinha 7 aparelhos de ar-condicionado. Eu fazia, eles me chamavam, eu saía daqui, ia lá, atendia, sempre procurei atender bem. E hoje eu não sei, deve ter 7.000 mais ou menos. De 7 deve ter ampliado muito. Ampliou enormemente, que eu tenho certeza. E só que hoje eu não trabalho mais, não dou mais assistência para eles, porque é tudo por concorrência e... sim, existem licitações. Licitações, tudo por licitação. Mas o professor não interessa participar? Não, agora no momento não. A sua empresa foi sempre no mesmo lugar, aqui na Jorge Schimmelfennig? Sempre. O senhor começou ali e se mantém? Eu desde quando vim morar para cá, comprei aquele lote, tinha uma casinha em cima, daí eu ampliei, e sempre foi ali na Jorge Schimmelfennig, uma vez era o número 1610. Sim. Agora é 724. Isso vai... E nós temos as ordens, viu? Podem chegar lá, telefonar, como quiserem. Meu telefone, posso dar? Pode passar. É 523-4111. Então, já está feito o comercial aqui no seu livro, tá ótimo. E o senhor trabalhou um período sozinho, depois o senhor casou e hoje seus filhos, sua família contribuem ali para a operacionalidade da empresa? Sim. Eles trabalham? Sim. Se não fossem meus filhos, eu estaria perdido. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 7 filhos. E todos trabalham na empresa? Não. Quem trabalha na empresa, de filhos, só um. Sim. Eu tenho um que
que de homem, o mais velho, ele está em Medianeira, tem um lavacar. Tenho a minha filha mais velha, que trabalha comigo, e o Lari, que é o terceiro, que trabalha comigo. Os outros, cada um pegou um destino e estão bem, graças a Deus. Então Mas a gente não estão morando em Foz? Estão morando em em Foz Foz. do Iguaçu. Menos o Artêmio, que é o mais velho dos homens, que está morando em Medianeira. Os demais eu sou, como diz os velhos, antigos, é que nem choca. Abre as asas e os pintos todos embaixo. Ficam ali protegidos. Tudo ali. Mas o senhor poderia descrever um pouco como era a Foz do Iguaçu em 1965? Como eram as ruas? 69. 69, tá. Isso. Como o senhor via isso? Eu vou te dizer uma coisa. Foz do Iguaçu era uma cidade que eu sempre dizia, eu moro no Boici, eu dava um grito lá aqui no batalhão e eles ouviam. Porque era pequena a cidade. Sim. O povo se conhecia, a cidade, Quando eu vim morar para cá, em todo o município tinha aproximadamente 30 a 35 mil habitantes, só. Sim. Todo entre interior e a cidade e tudo. As ruas, era a Avenida Brasil, que agora estão reformulando novamente, eram 2 pistas. Asfalto tinha a Avenida Brasil. E a Schimmelfeng também? Uma parte, e metade da Schimmelfeng, porque não sei quem foi, eu não tenho esse conhecimento. Asfaltaram porque dava acesso às cataratas do Iguaçu. Então vinha pela Avenida Brasil, mão dupla, sim, descia essa pista da Jorge Schimmelfeng, pegava a estrada e ia embora até nas cataratas, que tinha asfalto ali. E ainda tinha asfalto na rua, eu sempre me esqueço o nome, aquela que dá na frente do Bradesco ali. Em frente ao Bradesco, uma travessa ali? Não, é uma rua, começa ali e vai embora, depois vai lá para o interior. Eu não estou lembrado, mas deve ser a antiga Estrada das Cataratas ali. Não, a antiga Estrada das Cataratas. De Guarapuava? Não, também não. Também não, ali é... A que passa em frente ao Oeste Paraná Clube. Exatamente. É isso, né? Essa aí. O povo já vai se localizar agora. Essa mesma rua. Sim. Então tinha asfalto da Avenida Brasil até na Marechal Floriano. Sim. Que tinha e tem ainda a Telepar. Uhum. E dali até a Jorge Schimmelfeng. Edmundo de Barros, aqui, o Ravi aqui complementou. Obrigado, Ravi. Edmundo de Barros. Exatamente, Edmundo de Barros. Onde ali tinha lá embaixo, perto da Avenida Brasil, um café muito famoso na época, que se chamava o Café Amarelinho. Sim. Então era lá que ia tomar um chopes e fazer uma... E a poeira, como é que era naquela época? Assim, era boa, né? Era boa? Era boa, levantava pó para tudo quanto era lado. Tinha muitos turistas na cidade? Olha, do turismo eu não posso falar muito, sim, Heitor, porque eu praticamente nunca fui ligado ao turismo. Né? Sim. Eu trabalhava no Hotel Salvati, mas assim, mais na parte técnica de manutenção. Sim. Então eu dava dava assistência aos elevadores, ao ar-condicionado, aos motores, que dava a manutenção geral do hotel e a gerência do Cine Iguaçu, que foi inaugurado em 1972, a inauguração do cinema. O cinema inaugurou antes de inaugurar o hotel. O hotel, se não me engano, foi 74. 73, 74, por aí, não tenho lembrança. O senhor, pelo que eu sei aqui, o senhor faz parte também do conselho do CTG Charrua. Isso aí Como que é isso? Isso aí, o CTG Charrua, eu nunca fui de tradição de botar bombacha.
Nunca usou? Não, lá no Rio Grande eu nunca usei. A primeira bombacha que eu usei foi aqui em Foz do Iguaçu. Por uma ocasião... Porque foi obrigado ainda. Porque fui obrigado a usar, porque celebraram uma missa crioula. Sim. No posto Damo, ali na... Aí me foge o nome das ruas. Não, mas não se preocupa. Tá. Vamos pro Bom, fato. era ali no posto Damo. Então, Sim. E o patrão do CTG, ou seja, o gerente, mas nós chamamos de patrão, me convidou e exigiu que eu fosse, junto com o padre, dar assistência, fazer os comentários da missa. Era para ir pilchado. Mas obrigado a ir pilchado. Sim. Eu, tá bom, então eu vou comprar uma bombacha e umas botas Sim. E foi o que eu fiz. Né? Mas não ficou bonito? É uma tradição que os gaúchos vêm bom, mantendo tanto assim, pelo Brasil. eu tanto gostei que depois dali eu sempre usava a bombacha para ir no CTG. Porque o CTG na época era pequenininho, tinha pouca coisa, uns galpão velho, meio caindo. Sim. Mas aí fundaram esse CTG, foi o dia 4 ou 5 de maio de 1985, a fundação do CTG Charrua. De 85, De mas 85. não foi naquele local que está hoje, que foi doado pela Itaipu? Foi. Tá. Exatamente no mesmo local. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, agora, seu Ivo, porque nesse momento nós vamos para os intervalos comerciais e voltaremos daqui a pouco com o terceiro e último bloco. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa 40 Minutos, agora com o terceiro e último bloco. Hoje entrevistando o senhor Ivo Dalmoro, empresário do ramo de refrigeração. Seu Ivo, o senhor estava falando sobre o CTG Charrua, complementando como que o senhor fez parte do conselho do CTG. Na realidade, no início eu só participava de reuniões, tá? Porque eu comecei a gostar. Sim. Como eu te disse antes, eu não usava bombacha no Rio Grande, vim usar bombacha aqui. Uhum. E aquela bombacha parece que contaminou. Sim. E mesmo um pouco de saudades do Rio Grande, então a gente se integrou junto ao pessoal da patronagem do CTG e eu comecei então a gostar e participar. Daí então foi uma época onde o patrão me convidou para formar a chapa e eu aceitei como participante da chapa da diretoria, da patronagem e aí fiquei diversos anos sempre ajudando e trabalhando, e, enfim, e participando. Passou a gostar também da bombacha, que, lembrando também, hoje é o traje oficial, né, de Foz do Iguaçu, aprovado pela Câmara Municipal, isso. Na época do senhor Vettorello. Quando ele era presidente e eu da comecei também a fazer parte na patronagem do Vettorello. Certo. Onde fiz parte do conselho. Nós vamos partir agora para uma sessão de álbum de família. Vamos ver algumas fotos aqui que o seu Ivo trouxe para a gente. Eu gostaria que o Ravi pegasse aqui a imagem e nós já vamos falar então sobre essa primeira foto que aparece o seu Ivo. Eu acredito que essa foto aqui, seu Ivo, foi feita em Foz do Iguaçu. Onde foi? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ela. Essa foto aqui é uma foto que nós tiramos, eu e mais meus colegas, de farda. Sim. Lá em Vacaria, no ano de 1954. Certo. Foi o ano que eu servi, 53, 54. Servindo o 3º Batalhão Rodoviário de Vacaria, hoje inexistente. Sim, 3º Batalhão Rodoviário. Rodoviário de Vacaria. Sim. E vamos pegar essa outra foto aqui. Tem condições, Ravi? Nós temos aqui uma foto em que seu Ivo está... Ela não está muito legal, mas acho que tem condições ali. Aparece seu Ivo como jogador de futebol. Era profissional, seu Ivo? Não. Era amador e essa aqui é uma foto onde nós tiramos
os fundadores do nosso clube, que completou agora na semana passada, onde tive a honra de participar junto com meus irmãos e junto com esses colegas todos, que foram os fundadores da Citra Futebol Clube, nome dado por um amigo da gente, porque a Citra, você ouviu falar da Citra aqui do Paraná, né? Era uma empresa? Era uma empresa de colonização, sim, onde depois formaram uma gangue lá, enfim, eu não sei bem dos detalhes, mas o nome disso aí surgiu por causa de uma brincadeira lá, e surgiu Citra Futebol Clube e ficou até hoje. E o senhor chegou a ser convocado para a seleção brasileira? Ave Maria, nem existia a seleção brasileira. Não existia ainda? Não, acho que é bem antiga a seleção, né? Em 58 ela já ganhou... 54 já. 54? 50 ela já jogou, né? Que perdeu para Nós temos outra foto aqui, em que aparece o Ivo, no casamento ali, a foto de casamento. Em que ano o senhor casou, seu Ivo? Essa foto é do dia 17 de setembro de 1955. De 1955. Em que igreja o senhor casou? Eu casei na igreja, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Cacique Doble. Cacique Doble, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, onde eu fui. Era uma cidade, o senhor lembra quantos habitantes tinham, mais ou menos? Olha, foi uma briga para poder emancipar. Sim. Porque a lei exigia no mínimo 5.000 habitantes. Certo. E nós tínhamos no máximo 2.000. E aí nós tivemos que fazer um acerto de contas lá com o pessoal, os deputados, o governador. E a cidade inteira foi convidada? A cidade... Nós temos aqui outra imagem. Essa aqui parece ser da igreja, a nave da igreja. Olha, isso aqui, Heitor, isso aqui me traz uma saudade tão grande e uma tristeza maior ainda. Pode explicar sobre isso? Porque como vocês podem ver, essa imagem aqui é em preto e branco, porque na época não existia a fotografia colorida. Sim. Mas pelo modelo que vocês podem ver aí na televisão, vocês podem ver que é uma obra de arte. Sim. Essa igreja aqui era toda em madeira, toda construída em madeira. E lá nos fundos você vê o altar tinha detalhes maravilhosos, coisa mais linda do mundo. Essa é em Cacique Doble? Essa é em Cacique Doble. Aonde o senhor casou? Aonde eu casei, aonde fui batizado. Sim. E o senhor falou que ele trouxe muita alegria e muita tristeza. Por que a tristeza? A tristeza porque depois, por motivos politiqueiros, eu não digo políticos, porque se fosse político seria até bom, né? Mas por motivos politiqueiros resolveram derrubar essa igreja. Quando o governador já estava decretando de patrimônio histórico e público, sim, eles resolveram de derrubar essa igreja. E a população não conseguiu, não teve força para impedir esse acontecimento? O problema foi que estava o prefeito, o vice-prefeito, a Câmara de Vereadores e o pároco, o vigário, junto. Eles se uniram e resolveram de derrubar. Que interesse havia de destruir um patrimônio alegaram histórico? Que a igreja estava podre. Sim. Só que, para poder derrubar, depois de tirada toda a madeira ao redor, as tábuas e tudo, para poder derrubar a armação que ela tinha, tiveram que botar 2 tratores e puxar ela com guincho para poder derrubar. Então imagine a podridão que estava essa igreja. É lamentável, né? Que lamentável. Fatos como Esse esses... é um fato lamentável que para o resto da minha vida eu vou guardar com muita tristeza. Sim, um momento difícil, né, da sua vida. Aqui eu tenho uma outra foto, eu gostaria que o Ravi pegasse aqui, enquadrasse, e o senhor já vai falar sobre ela também. Conseguiu, Ravi?
É que é o problema do brilho da foto, ele tem que ser... eu sei. Eu gostaria que o senhor explicasse. Esta foto aqui é lá do Hotel Salvati. Sim. Eu, minha filha mais velha, a Rita, e o meu filho, o Lari. Na porta dos elevadores? Na porta dos elevadores. Eu era o gerente do cinema. Sim. Minha filha trabalhava lá comigo na Bombonier. Sim. E o meu filho era mensageiro do Hotel Salvati. Então nós nos reunimos lá e batemos essa foto aqui como lembrança. Certo. Fica aqui registrado, tem até a hora ali, né? A hora... É o dia 29 de abril, às 5 para as 8, não sei se de manhã ou de tarde, do ano de 1974. 74. Nós temos outra aqui, que o Ravi já está pegando, essa está mais fácil, colorida, com menos brilho, né? Aqui, pelo jeito... Bom, aí cabe ao senhor traduzir. Pelo jeito, a pessoa não era bem fotógrafa. O profissional... Cortou a cabeça de algumas pessoas. Cortou a cabeça das mulheres. Acho que ele não gostava das mulheres. Né? E por isso ele cortou a cabeça dela. Sim. Aqui são eu, meu irmão Severino, que já faleceu, e meu irmão José, chamado de Beppe. Nós tiramos essa fotografia exatamente sentados aí no campo de futebol, que pode ver nos fundos tem uma trave, no campo de futebol onde nós jogamos com o time que vocês viram agora há pouco. Certo. Essa aqui é o senhor, pelo jeito, na Itaipu, com uma Kombi, eu não sei se ela tinha ar-condicionado, né? Não. A época que o senhor dava assistência. Isso. Essa época que o vertedouro ali já estava aberto, já né? Já aparece o vertedouro. Já estava pronto o vertedouro, já tinham fechado as comportas. E essa foto ali é da meu filho, Lari, que nós dávamos assistência aos aparelhos, como já falei antes, os aparelhos de ar-condicionado de janela, lá da Itaipu Binacional. Sim. Essa aqui deve ser bastante recente. Está o senhor ali com quem? Quem é esse cidadão aqui? Esse cidadão é um admirável primo meu, que depois de completar 50 anos de casado, com 15 filhos, eu estou entrevistando ele nessa fotografia como sacerdote. Como sacerdote? No dia 23 de dezembro de 94, sim, eu fiz essa entrevista com ele para um programa que nós tínhamos na TV... Boici? M. Boici. M. Boici, antiga M. Boici, Isso, né? Hoje parece-me que é o canal... Deve ser o canal 16. 16, talvez. Acho que é isso. Então ali, essa foto me traz muita boa lembrança, porque ele é um senhor todo ele especial. É parecido com o bispo de Foz do Iguaçu. Parecido com o Dom Olívio, né? Com o Dom Olívio. Exatamente. Nós temos outra aqui do CTG Charrua, né? Parece, não sei se... Isso aqui é melhor. Vamos ver essa aqui, que o senhor parece que está assinando ali algum documento, né? Eu estou assinando a ata de posse do Conselho de Vaqueiros. Aí, né? Certo. Acho que essas aqui também me trazem boas lembranças. Essa aqui sim. Sim. Essa aqui me traz uma lembrança que é a... Então o senhor comenta sobre essa aqui. Essa ali é uma fotografia que nós tiramos no galpão velho do CTG, durante uma missa crioula onde eu fazia os comentários, e pode ver bem nos fundos lá está o seu Taborda, que estava sendo transmitida pela... O Ivan Taborda? O Ivan Taborda, transmitida pela TV Tarobá. Pela Tarobá. Isso. Sim. Tem mais alguma que o senhor gostaria de falar? E aqui também é a mesma coisa. Sim. Também. Aqui o senhor já tinha se acostumado a usar ali eu já a bombacha, já estava mais à vontade. Ali eu Essa já aqui está muito folgado. bonita, o senhor dançando.
Vamos ver se... É ali aproveitando as horas de folga do CTG, Sim. depois de cortar carne para o pessoal, eu e minha esposa dançando nas pistas de dança do CTG Charrua. Certo. Eu gostaria também que agora vamos falar um pouco sobre o sistema split que o senhor estava falando hoje. Tá. Não, eu gostaria, Sim, Heitor, quer colocar? que essa fotografia aqui, Sim. como uma lembrança do Jubileu de Prata no ano de 2000, sim. lá na Itaipu Nacional, no gramadão da Itaipu Nacional. Eu acho que o pessoal deve se lembrar de cada um que está ali. Sim. Dom Tem Olívio, bastante pessoas. Vamos ver se eles conseguem pegar ali, porque o problema do brilho da foto, do mas brilho, interfere um pouco na câmera. Então, o senhor gostaria de falar alguma coisa Não, mais? isso aqui é só uma lembrança que eu guardo com muito amor e carinho, porque a gente fez parte também registro da organização. Sim. Junto com Dom Olívio, o Padre Zezinho, o Padre Paulo, e, enfim, toda a comissão de organização do Frei Itamar, que era o diretor-geral da organização. Então é uma lembrança que eu guardo isso aqui, Heitor, com muito carinho. Certo. Do ano de 2000. Tá. Agora, como eu tinha comentado já com os nossos telespectadores, que o senhor hoje falou que existe um sistema que é bastante mais, já que o senhor é especialista em ar-condicionado, e Foz do Iguaçu, ela precisa muito, e todo mundo busca a cada momento melhorar a sua vida aqui, inclusive reduzir os custos de luz, né, os gastos de luz. Então eu queria que o senhor falasse qual é a diferença do sistema split com o sistema que tem aí no mercado. Olha, o sistema... O tradicional, né? É o tradicional, chamado ar-condicionado de janela. Sim. Esses individuais que se colocam num apartamento, num local, e se coloca ele na janela. Hoje, e se abre um buraco grande para poder instalar o aparelho. Hoje continua existindo esse tipo de aparelho, porém, surgiu há não muito tempo o chamado sistema split, que é um aparelho onde vai uma parte, eu chamo na rua, ou seja, lá fora do prédio, e a outra parte interna. Lá fora fica o compressor e todo o barulho que existe. E dentro tem, então, a parte interna, onde é feita a refrigeração, com um pequeno ruído de movimentação de ar, apenas. Não tem aquele barulhão que tem com compressor. E a economia é maior. E a economia é aparelho por aparelho. Sim. Digamos, um aparelho de 18.000 BTUs de janela, com os 18.000 BTUs do split, ele te dá uma economia aproximada de 25% a 30%, a economia de luz. Sim, excelente. É bom isso aí para a gente passar para o telespectador. É bom, o pessoal... E também hoje também existem outros tipos desses de janela. Sim. E também tem os compressores já próprios com essa diminuição de... Seu Ivo, eu quero agradecer a sua presença em nosso programa. Foi uma satisfação resgatar mais esse fragmento do nosso passado em que o senhor está incluído na história. Eu agradeço a sua participação. Se o senhor quiser falar alguma coisa para a gente encerrar, eu deixo o senhor à vontade. Eu queria só apenas agradecer, Heitor, pelo convite que você me fez a participar do teu programa 40 Minutos e dizer ao pessoal que sintonizem. Eu não sei bem os horários, mas o Heitor depois vai explicar. E acompanhando a programação do Canal 7, da TV Foz, você vai saber o dia que vai ao ar esse programa. Eu já assisti diversos programas, gostei muito, Heitor. Sim. E acho que é um dos programas que deverá permanecer na televisão por muito tempo ainda. Obrigado pela oportunidade,
E obrigado a você, telespectador, por ter me aturado até esse momento. Obrigado, senhor. Seu Ivo, foi muito bom entrevistá-lo e agradeço a sua força para o programa. Eu quero convidar ao telespectador a assistir o próximo programa e lembrando que este será reprisado durante a semana. O programa 40 Minutos termina aqui e muito obrigado.